Olá a todos. Bom, antes de fazer o vídeo de conclusões, que deveria ser este vídeo, eu resolvi fazer um vídeo especial para responder uma pergunta bem elaborada que me fizeram sobre a questão da fuga do hélio. Então esse vídeo é adicional ao que eu tinha planejado, tá? Eu vejo os comentários, leio e gosto muito quando o pessoal faz alguma pergunta. É interessante como esta. Então, uma pessoa me enviou um artigo, tá? Este artigo aqui, falando sobre a fuga do hélio, que é um dos itens que eu utilizei em um dos vídeos para explicar por que a Terra é jovem. Como é que a gente sabe que a Terra é jovem? Bom, este artigo aqui ele é muito interessante. Mas antes de falar desse artigo, eu vou falar de artigos científicos de verdade, tá? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar alguns artigos meus, tá? Este aqui é um artigo meu, publicado numa revista que chama-se The Leading Edge. É uma revista especializada na área de petróleo. Só coisas top de petróleo. E como vocês podem ver, isso aqui é um gráfico simples. Na verdade, eu gastei uns 5 dias para fazer esse gráfico. Bom, outro gráfico com dados, tá? Esse tipo de gráfico que, em geral, a gente espera ver num artigo científico, ok? Olha só. Dados e mais dados. É isso que a gente espera ver no artigo científico. E adivinha? Dados. É isso que a gente tem que mostrar no artigo científico. Ou seja, como a gente chegou na conclusão do artigo. Este aqui é um artigo meu publicado numa revista famosa, Computer Geoscience. Tá? É sobre um algoritmo que eu desenvolvi. E o pessoal no Japão utiliza esse algoritmo para fazer modelagem. Para quem não sabe, o Japão tem os melhores sismólogos do mundo. Ou seja, esse algoritmo é um algoritmo bem legal mesmo. Olha só, tipo de gráfico que tem no artigo. Tá? Vou pegar aqui um outro dado. Por exemplo, olha só. A modelagem. Eu mostro os dados. Cada pontinho desse aqui no gráfico significa muito trabalho. Muito trabalho. Bom, esses são dados. Este aqui é um artigo que eu publiquei numa revista muito famosa na minha área, chama Geophysical Journal International, uma revista de muito prestígio. E eu vou mostrar o tipo de gráfico que eu tenho nesse artigo. Olha só. Mapa, ok? Com alguns detalhes. E se a gente pegar aqui, por exemplo, claro, tem que ter toda a questão de dados. Por exemplo, olha só, sismogramas, tudo como foi feito. Se a gente não tiver tudo detalhado, não é verdade? A gente não vai conseguir chegar a uma conclusão lógica. Claro, isso é um artigo científico. Agora a gente vai falar deste artigo científico. Esse artigo científico foi publicado por 2 pesquisadores ex-NASA. Tá? Para quem já conhece o que a NASA apresenta, sabe o que eu estou falando. E ele diz o seguinte, que há uma perda de 50 gramas de hélio por segundo na atmosfera terrestre. Tá? Bom, olha o tipo de gráfico deste artigo. Uau! Além de pesquisadores, são desenhistas. Olha, uma foto da Terra, eles tiraram uma foto da Terra no presente. E eles tiraram uma foto da Terra daqui 3 bilhões de anos, eles estiveram lá. E eles tiraram uma foto da Terra 3 bilhões de anos atrás. Uau! Esses caras aqui são sensacionais. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu também fazia isso. Olha só o tipo de gráfico. Que lindo! Mas o mais legal vem agora. É uma série de coisas que não te permitem entender nada. Olha este gráfico, que legal. Tá vendo? Sabe o que eu gostei desse gráfico? Cadê os numerozinhos no eixo X e Y? Regra básica. Põe o número, poxa. Põe o número. Não, acho que eles não tiveram muito tempo. Eles não tiveram muito tempo. Olha só. Mais um gráfico colorido lindo. Uau. Que lindo. Cadê os valores no eixo Y e no eixo X? Uau. Poxa, gráfico sem valor no eixo X e Y até eu. Poxa. Na verdade, até meu filho, de 2 anos, faz. XY, filho, põe os pontinhos aí, ó. Tá, mas onde eu ponho os pontinhos? Ah, não precisa. Não tem valor no eixo X e Y. Você escolhe.
Olha, mais um gráfico. Uau! Cadê o eixo X e Y? Cadê os valores do eixo X e Y? Bom, aí tem uma foto bacana aqui, dizendo que meteoros, por incrível que pareça, diz o seguinte, olha. Explosões enormes de meteoro enviam para o espaço rocha, água, dinossauros e ar. Puxa, até dinossauros foram para o espaço. Quem sabe uma hora um satélite não bate na perna de um dinossauro? Vai ver lá, não estraga, né? Não tem ar, né? Em tese, né? Bom, e o mais legal de tudo, você quer entender como é que eles fizeram esse cálculo. Como eu ensinei para todo mundo. Consta o equipamento que eles usaram? Não. Consta a metodologia? Não. E o mais legal, as referências bibliográficas. Só 3. Para um artigo de umas 10 páginas, tem 3 referências bibliográficas. A primeira chama Origens das Atmosferas. Ou de Atmosferas. Uau! A outra chama... Olha, essa aqui é a referência mais legal desse artigo. Ó, uma extensão da atmosfera superior em volta do planeta extrasolar HD 209458b. Uau! Agora eles não conseguem não só achar os planetas extrasolares, como eles conseguem medir a atmosfera deles, mesmo estando não sei quantos anos-luz de distância. Uau! Deve ser uma super sonda, né? Uau! Impressionante, cara. Impressionante. Olha esse aqui. O último artigo. Atmosferas planetárias e vida. Publicado no livro Ciência da Astrobiologia. Uau, astrobiologia, claro. Agora os biólogos vão comprar uma luneta e vão virar astrobiólogos. Claro, só tá não sei quantos milhões de anos-luz e pegar uma luneta enorme e dá pra ver o bicho saltitando lá. Não, tô brincando. São micróbios e outras coisas que eles veem. Meu, isso aqui não é ciência. Isso aqui é filosofia. Isso aqui é um artigo de filosofia, onde o filósofo coloca valores. Cadê a forma como o cara mediu isso? Ele mandou um foguete, mediu lá naquele lugar onde os astronautas ficam lá parados, orbitando a Terra, que eles dizem que existe. Como é que eles mediram? O que aconteceu com esse artigo aqui foi... O hélio é um chute na bunda dos evolucionistas. Ponto. Pá! Nossa, é um chute assim, que o cara sai com dor na bunda e a 100 metros de distância. Tanto que, se vocês forem ver... Não encontrei evolucionista comentando os vídeos. Muito, muito raro. Bom, agora, o que eles fizeram? O hélio desbanca tudo. Eles resolveram isso escrevendo um artigo. Só que eles ficaram tão desesperados que eles escreveram uma porcaria de artigo. Se eles tivessem tido um pouco mais de sangue frio, eles poderiam ter feito uma fraude melhor, sabe? Mas, tipo, essa fraude aqui é tão fraude, que puxa vida. Que dá pra falar sobre isso? Então, não, isso aqui não é válido. O hélio não tá saindo da atmosfera, tá ok? Se o hélio tá saindo, o oxigênio também tá saindo, tudo tá saindo, a gente tá ficando sufocado. E o espaço sideral vai estar cheio de ar, então a gente vai ter que migrar da Terra pro espaço sideral. Não faz sentido nenhum. Bom, mas é isso. Só um comentário sobre esse artigo. E as conclusões dos vídeos eu vou colocar no próximo vídeo. Ok? Bom, muito obrigado e obrigado pela pergunta e por esse artigo científico.